Nesse vídeo você vai compreender de fato o que está acontecendo na Argentina. Tá rolando um milagre econômico lá ou não? Porque de um lado a gente vê alguns dados econômicos melhorando de fato, de outro lado a gente vê manifestantes indo protestar contra o governo. Então, tá melhorando, tá piorando? O que está acontecendo lá? A gente vai ver nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é uma fala do Milei, que ele soltou nessa semana quando ele divulgou os resultados do último trimestre da Argentina. E eu quero ressaltar isso, é um vídeo bem curto, 20 segundos, você já vai ver aqui, porque é isso que falta aqui no Brasil, tá? Políticos que têm essa visão que o Milei tem, e você vai acabar de ver aqui e depois a gente comenta sobre isso. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación, no es magia. Estos son conceptos que ya han sido largamente demostrados a lo largo de la historia de la humanidad y que en la Argentina se rechazan por una razón muy simple. Los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto. Ou seja, a gente tem um exemplo prático de um político colocando em prática o óbvio. O Estado deve gastar menos do que arrecada. E aqui no Brasil você vê justamente o contrário, né? A gente vê aqui no site G1, focado no aumento da receita, governo vê despesas subir em 2023 e ultrapassa a marca de 2 trilhões. As despesas totais do governo aumentaram 12,45% em termos reais em 2023, sendo o segundo maior valor da série histórica do Tesouro Nacional desde 1997. Cadê o foco em cortar gastos públicos? Não se vê, só se vê aumento de gastos públicos a uma proporção maior da arrecadação. É um absurdo isso, é uma obviedade tão grande e o governo é incapaz de fazer isso. Justamente por conta da fala do Milei. Os governantes, os políticos não fazem isso porque eles são os principais beneficiários disso. Então, é algo absurdo e que a gente deveria cobrar os nossos políticos para que eles tomassem medidas semelhantes a essa, mas não, a gente fica brigando por um monte de bobajada que não muda a vida de ninguém. E é aqui a gente percebe também que com a reforma, né, então agora o governo acabou de soltar mais umas diretrizes sobre a reforma, o Brasil deverá ter uma das alíquotas mais altas do mundo. Então a gente já paga pouco imposto e o governo acabou alterando aqui as nossas regras para a gente pagar ainda mais imposto, né? A gente nunca vê uma atitude aqui do governo brasileiro para reduzir imposto, somente para aumentar. Agora, outro ponto importante para a gente ressaltar aqui é em relação ao que levou à melhora, né? O que o Milei tem feito lá na Argentina para melhorar a economia e os dados em relação a isso, né? Então, ele anunciou nessa semana, nesse vídeo ali, depois você pode ver na íntegra na internet, ele anunciou um superávit fiscal de 0,2% do PIB. É o primeiro saldo positivo trimestral nesse mesmo trimestre na série histórica desde 2008. Então é algo bastante importante a ser ressaltado, tá? E aí o que levou a esse superávit, né? Alguns pontos aqui. 25% desse resultado vem de corte de gastos. Então, repasses para as províncias. Houve corte, né? As províncias são espécies de estados lá dentro da Argentina. Repasses para obras públicas também foram cortados. Subsídios de energia, de alimentação, de transporte também foram cortados. E isso gera um certo desconforto na população, né? 25% desse resultado veio do corte de pagamento de dívidas. Então, não está se pagando as dívidas da forma que deveria. 50% é em relação à não correção de gastos. Então a inflação argentina é bastante elevada e o governo precisa repassar essa inflação para que haja a permanência do poder aquisitivo daqueles serviços que são utilizados, né? Então, por exemplo, pagamentos de aposentadorias necessitam de correção, porque senão o cara que está recebendo aposentadoria não consegue comprar as mesmas coisas que ele comprava no ano passado. E não foi repassado essa inflação. Ou seja, são alguns cortes que acabam prejudicando de algum modo a vida da população, porém a situação lá é tão absurda que atitudes mais drásticas são necessárias. E isso acaba resultando em manifestações, né? Então a gente percebe aqui que na maior manifestação contra o governo Milei, estudantes argentinos protestam contra cortes nas universidades, né? Então a gente percebe que esse é um dos principais fatores aí que levaram as pessoas
às ruas. Porém, aí eu te pergunto, né? Aqui no Brasil, a gente teve um corte de 4 bilhões na saúde, educação, ciência e tecnologia no governo atual. Foi anunciado nessa semana. E ninguém foi às ruas protestar. Pô, ninguém está indignado com o governo cortando gastos aí na saúde, na educação, ciência e tecnologia. Não, tá todo mundo satisfeito. E no governo anterior, né, a gente teve algo similar. O Bolsonaro lá, ele anunciou congelamento de gastos na ordem de 1,7 bilhão para Ministério da Educação, né? E houve aí sim protestos, né? Aí a gente vê aqui a notícia está na sua tela, do Brasil de Fato, estudantes protestam em todo o país contra cortes na educação. Então, quando é um governo de direita, tem protesto. Quando é um governo de esquerda, a gente simplesmente ignora. A gente precisa ser coerente com as nossas atitudes, né? Seja você de direita ou de esquerda, não importa qual for o governo, você precisa ser coerente com as pautas que você acredita. Então não adianta criticar um lado e fechar os olhos para outro. Outro dado importante observar é em relação à redução da inflação. Então, no ano passado, em dezembro de 2023, houve um pico de 25,5% e desde então, de janeiro, fevereiro e março vem caindo. Em janeiro caiu para 20,6%, fevereiro caiu para 13,2% e março caiu para 11%. Ou seja, se permanecer nessa trajetória, a Argentina tem tudo para decolar. Agora, não pode ser um voo de galinha. A gente já viu isso acontecer muito aqui no Brasil. O Brasil é aquela esperança que vai voar, aí de repente acontece alguma coisa e já entrega todo aquele resultado que teve. Então, não adianta ser um resultado trimestral aqui pontual. É necessário que haja uma constância e continue queda, porque 11% ao mês é alto pra caramba. Não vamos se enganar aqui, tá? Ainda está bem ruim a situação da Argentina. Outro ponto aqui que acaba ajudando a Argentina também é a recomposição das reservas internacionais. Então, em novembro de 2023, ela chegou no menor nível de 20 anos. Chegaram a uma reserva de 16,8 bilhões. E agora, fevereiro de 2024, já estão conseguindo recompor, né? Não está sugando cada vez mais, já está começando a aumentar essa reserva, que é importante para a estabilidade da economia. Então, essa reserva, atualmente em fevereiro, chegou a 21,3 bilhões. Outro ponto que a gente precisa observar aqui é uma melhora em relação ao risco país, que é calculado pelo JP Morgan, pelo índice EMBI, tá? Então eles pegaram, essas economias emergentes aí, a gente precisa dar uma olhada no risco deles. Vamos criar um indicador para olhar para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, para esses paizinhos aí pequenininhos, emergentes. Eles criaram esse índice para ficar olhando para a gente e falando, esses caras aqui têm um risco aceitável, esse aqui já não. Então, esse risco ali calculado pelo JP Morgan em relação à Argentina caiu 40%. Então, hoje está na casa de 1.227 no índice. É algo bom? É algo ruim? Para você ter uma ideia e comparar, o risco do Brasil atualmente está em 214, nessa escala calculada pelo JP Morgan, tá? Então, não está nem perto do risco Brasil, tá? E com esse nível de risco, a Argentina ainda não consegue contrair empréstimos com instituições internacionais. E agora é o momento que os apoiadores do Milei, que são incondicionais, né? Tudo que ele está fazendo é mil maravilhas e lá tá bombando. O Brasil tinha que estar igual à Argentina, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona, tá? A inflação lá ainda está bem ruim, apresentando sinais de melhora. Porém, ainda é péssimo. A gente não gostaria que o Brasil estivesse na mesma forma que a Argentina. A dívida, simplesmente eles conseguiram não pagar a dívida, é por isso que a gente teve alguns resultados positivos em indicadores, né? Superávit e tudo mais, veio por conta de não pagamento de dívidas. A dívida é bastante alta ainda, tá? E a gente vê dados aqui de produção e consumo caindo também, tá? Então os dados são ruins nesse sentido para o trimestre que se iniciou aqui em 2024. Então, setores da indústria registraram algumas quedas aí e algumas de 2 dígitos, então é uma queda bastante acentuada. A gente percebe aí que as vendas no primeiro trimestre de eletrodomésticos, por exemplo, né, que algo, a economia está melhorando, as pessoas estão evoluindo ali, as pessoas começam a comprar eletrônicos e tudo mais, trocar geladeira, comprar TV e tudo mais, né? E houve uma queda nesse trimestre de 45%, é uma queda bastante acentuada. Outra coisa também, quando a economia está melhorando, o que as pessoas gostam de fazer? Vou trocar de carro, vou comprar um carro novo. E não, lá houve uma queda de 30% na procura por carros novos, né? Então, são alguns indicadores que acabam mostrando se está melhorando de fato ou não. Então,
tá melhorando, mas tem muita coisa para melhorar. E uma coisa bastante importante que eu preciso que tu grave para te não ficar caindo em narrativas que as pessoas acabam utilizando para mostrar se algo é bom ou ruim, é usar a bolsa como exemplo, né? Olha só como a economia tá boa, olha a bolsa como subiu. Então, cara, dá uma olhada aqui. Ah, olha só como tá bacana, porque desde que o Milei ganhou, a gente vê a bolsa da Argentina subindo mais de 100%. Tá aparecendo na sua tela aí. De fato, subiu 100%. Então a gente está utilizando isso aqui como parâmetro para dizer que, pô, a economia tá bombando. Bolsa subiu 100%. Pô, maravilha. Cara, então vamos dar uma olhada aí de janeiro de 2022 a janeiro de 2023. Né? A gente percebe que não era o Milei ainda e a bolsa subiu 209%. Pô, então antes estava melhor ainda. E mais, se a gente pega lá 2014 a 2018, a bolsa subiu 577%. Por que disso? Por que disso? Porra, antes o governo era bom, então era maravilhoso o governo anterior. Cara, simplesmente isso daqui se dá por conta da inflação. Então os ativos acabam se corrigindo pela inflação e é por isso que a bolsa sobe. Não quer dizer que houve um ganho real. E a inflação ainda é muito alta. Então tem uma parte desse resultado que é de fato algo positivo, pô, tá mostrando melhoradas na economia. A gente tá vendo, de fato, tá acontecendo. Porém, ainda a inflação é absurdamente alta e a bolsa também corrige essa inflação. Então, toma cuidado com as narrativas que aparecem por aí, tá? E agora o seguinte, se tu quer saber os melhores ativos para você investir tanto na bolsa brasileira como na bolsa americana para poder ter ganhos relevantes, eu recomendo você entrar no Notificações Lucrativas. Lá dentro eu vou te mostrar aonde que eu estou investindo, onde nossos analistas estão recomendando compra, olhando para o mercado de modo geral, fatores econômicos que fazem com que você selecione um ativo que está num excelente momento de compra. Eu sei que a maior parte das pessoas não tem tempo de ficar analisando várias ações para poder saber se é o melhor momento de comprar, se é o melhor momento de vender. Então, por isso que a gente criou Notificações Lucrativas para você receber diretamente no seu WhatsApp as principais oportunidades que estão rolando na bolsa, tanto brasileira como na americana. Quer saber mais? Só clicar no link aí embaixo. E se você curtiu o vídeo aqui, tá aqui até agora, deixa um dedo like aí, se inscreve no canal. E agora eu vou deixar 2 vídeos aqui, ó, para que você assista aí, beleza? Um abraço e até mais.